Este é o Tyler, e ele tem um grande problema. Veja, o Tyler acabou de terminar seu terceiro mês trabalhando meio período no McDonald's, economizando cada centavo para comprar seu próprio computador. Equilibrar ensino médio e trabalho é difícil, mas ele quer parar de jogar no seu Bonovo ThinkPad ruim. Assim, ele guarda muitas bananas, vivendo de comida do refeitório e sobras. Por fim, ele vai à loja de eletrônicos, empolgado para escolher peças para seu PC gamer. Ele chega na seção de memória RAM e bate o desânimo. Ele observa, incrédulo, um kit de 32 GB de RAM. Ele poderia jurar que nunca foi tão caro assim. Poxa, esse kit sozinho custa o mesmo que uma placa de vídeo. Mas Tyler não está sozinho. No balcão, macacos irritados exigem respostas. E, sinceramente, eles têm razão de estar bravos. Porque para alguns macacos, só adicionar 16 GB de RAM agora custa mais do que um PS5 novinho. A essa altura, Tyler talvez até faça melhor em gastar as bananas que ganhou com tanto suor num console. O que aconteceu para os preços da RAM subirem mais rápido que o ouro em poucos meses? E mais importante, como isso afeta o futuro do uso doméstico de computadores? Explicação da crise global de memória. Então, vamos falar sobre RAM. Os dois tipos de RAM estão presentes no seu computador doméstico. Primeiro, DRAM, memória de curto prazo. Esta é a memória de trabalho do computador, permitindo que ele realize cálculos. Tudo, desde abrir abas, rodar jogos ou editar vídeos, exige DRAM. Mais DRAM proporciona multitarefa mais fluida, melhor desempenho e menos travamentos. Já a NAND é outro tipo de RAM igualmente importante. Porque NAND é a memória presente em SSDs, celulares e pendrives, onde arquivos, aplicativos, jogos, fotos e dados são armazenados. Computadores precisam dos dois tipos de memória para funcionar como conhecemos, e por isso tem tanta procura. Quando a demanda por esses componentes aumenta e os fabricantes não acompanham, RAM e SSDs ficam mais caros para as pessoas. Mas o que esses números mostram na prática? Voltando ao Tyler, ele segue na Best Buy, atordoado ao ver o PC dos sonhos destruído diante dos seus olhos. Com os preços altos, Tyler precisaria trabalhar mais uns 2 meses no McDonald's só para pagar as peças. E até lá, quem garante que os preços não subirão mais? Grandes empresas de tecnologia até previram piora no próximo mês ou 2. Veja, um kit de 32 GB de DDR5 agora triplicou de preço em apenas um ano. Não é só a memória RAM. SSDs e os bons e velhos discos rígidos também estão cada vez mais caros. Devido ao aumento dos preços, muitos consumidores como Tyler estão impossibilitados de ter um PC próprio. E o culpado por esse aumento astronômico nos preços? Suspeitos de sempre, grandes empresas de tecnologia e IA. Aqui está o que Monkey Explains quer dizer. Neste ponto, todo mundo já ouviu falar de data centers, mas o que acontece dentro desses prédios distópicos é o que realmente deveria nos preocupar. Porque sem entrar em muitos detalhes, os data centers de IA funcionam como mega computadores turbinados. Lá dentro, eles rodam continuamente modelos de IA em milhares de GPUs, e cada um desses prédios exige milhares de kits de RAM e incontáveis terabytes de armazenamento NAND. Multiplique isso pelos vários data centers que surgem na selva, e verá por que a demanda por RAM e SSDs cresce tanto. Um cluster de IA pode usar tanta memória quanto milhões de PCs. A questão principal é: quem está por trás dessa enorme expansão dos data centers de IA? Basta olhar para a máfia do Vale do Silicon, grandes nomes. OpenAI, Microsoft e Google assinaram grandes contratos com fabricantes de memória, restringindo ainda mais o fornecimento. Poxa, só a OpenAI já afirmou que o projeto Stargate deles pode consumir até 40% de toda a produção mundial de DRAM. E só para lembrar, essa empresa admitiu publicamente que não vai ser lucrativa até 2030, o que com certeza não é motivo de preocupação. Para ver o vídeo completo, clique aqui. O preocupante é que grandes empresas de tecnologia e fabricantes estão se unindo para excluir o consumidor final do mercado de memória. Os compradores corporativos não estão apenas comprando alguns meses de estoque. Eles estão basicamente reservando a produção com anos de antecedência. E do lado dos fornecedores, eles nunca recusariam um lucro tão grande.
Empresas como Samsung e Micron seria uma loucura abrir mão de bilhões em bananas. Sobre os fornecedores, eles passam a focar a produção para atender à maior demanda por IA. Ao invés de produzir DRAM tradicional, eles passam a fabricar memórias personalizadas para servidores e data centers. Por isso, a oferta de RAM e SSDs para consumidores finais cai, já que grandes empresas de tecnologia pagam mais e fecham contratos longos. Mas se fosse só oferta e demanda, os fabricantes não poderiam apenas construir mais fábricas? O problema é que fornecedores temem que oferta excessiva reduza os preços. Quando se considera que construir uma nova instalação pode levar anos, entende-se por que fornecedores como a Micron estão deixando o mercado de memória para consumidores e focando em clientes corporativos. Imagine se as companhias aéreas vendessem todos os assentos dos voos dos próximos 3 anos para poucos executivos. Claro, você ainda pode voar, mas só se estiver disposto a pagar preço de classe executiva pelos assentos ruins que eles não querem. A memória RAM e o armazenamento funcionam assim hoje. Por isso, Tyler fica preso entre as demandas da IA, grandes empresas de tecnologia e fabricantes, que deixam o consumidor para trás. Como ele logo percebe, seus problemas não acabam aí. Vai à seção de laptops, esperando conseguir algo com suas economias. Mesmo lá, os preços não são muito melhores. Veja, por causa da crescente escassez de RAM e da memória sendo consumida por apenas algumas poucas empresas de tecnologia, até mesmo outras empresas que produzem hardware para o consumidor acabam sendo pegas no fogo cruzado. Quando os preços de RAM e SSD sobem, aumentam os custos dos fabricantes de hardware que dependem desses componentes. Isso afeta quase todos os dispositivos inteligentes que conhecemos. Considere fabricantes de laptops, consoles e fabricantes de celulares. Todos enfrentam custos maiores de memória. Custos que inevitavelmente serão repassados ao consumidor. Consumidores como Monkey Explains, você e Tyler. A forma como usamos eletrônicos e tecnologia vai mudar, e não para melhor. O aumento absurdo do preço da memória RAM DDR5 já é algo sério. Atualizar um PC agora já beira o luxo. Mas isso é um problema ainda maior para os caras da indústria criativa. Editores de vídeo, artistas, engenheiros de som, desenvolvedores e outros enfrentarão custos mais altos só para trabalhar. E isso não se limita às atualizações. Laptops e dispositivos recentes estão sendo discretamente redesenhados para a nova economia de memória. Cada vez mais dispositivos podem ter menos RAM, talvez 8 GB de fábrica ou 16 GB se você pagar a mais. Muitas vezes, essa memória é soldada direto na placa-mãe. A configuração que você escolher no primeiro dia é o limite com que você vai conviver por toda a vida útil da máquina. Esses dispositivos dependem ainda mais de recursos inteligentes na nuvem. No papel, parece que tudo tem IA. Na prática, você recebe um dispositivo mais fraco rodando no hardware de outra pessoa. As consequências são sentidas em todos os lugares. Estudante de cinema passa a noite esperando o projeto renderizar porque não podia pagar por mais memória RAM. Ou o desenvolvedor indie desistindo por não conseguir comprar dispositivos novos para rodar engines modernas. Talvez até o administrador de TI da escola seja obrigado a escolher entre menos PCs bons ou mais máquinas fracas, ciente de que toda escolha deixará algumas crianças para trás. Como a tecnologia é parte do nosso dia a dia, um aumento no preço de componentes essenciais impacta muito além da ficha técnica. Isso repercute em salas de aula, estúdios, escritórios e salas de estar, de formas que poucos macacos imaginam. Essa é a dura verdade sobre os preços altos da memória RAM. Não é só uma linha irregular no gráfico do mercado, é a redução gradual de quem pode acessar poder computacional de verdade. Uma linha ainda mais sutil separa as megacorporações do resto, com terabytes desviados para hacks de máquinas invisíveis, de empresas que só aparecem no noticiário, buscando um futuro de IA pelo qual dizem que você deveria ser grato, mesmo que ainda não seja lucrativo. Então, Monkey Explains questiona: o que acontece com a criatividade e a experimentação quando um bom computador pessoal vira artigo de luxo? Se o seu primeiro laptop já sofria com 8 GB de RAM, imagine comprar um modelo moderno e descobrir que você ainda está preso aos mesmos 8 GB. Não porque os engenheiros não pudessem melhorar, mas porque a memória já estava comprometida. Antes mesmo de você entrar na loja,
Essa memória já estava presa a contratos de vários anos, alimentando data centers de IA. E isso continua. Macacos podem enfrentar isso de formas diferentes. Quando o governo anuncia subsídios para chips ou fundos de inovação em IA, aproveite para contatar seus representantes. Questione como esses subsídios beneficiam megacorporações em vez de promover tecnologia ao consumidor. Em segundo lugar, exija transparência nos megacontratos. Grandes empresas de tecnologia firmam contratos plurianuais para acumular memória, sem destaque na mídia. Você pode pressionar os parlamentares a investigar se esses contratos estão reduzindo a oferta para todo o resto do mercado e elevando os preços? E por fim, vote tanto com sua voz quanto com sua carteira em dispositivos que permitam trocar componentes. Apoie campanhas pelo direito ao reparo. Quando escolas ou governos anunciarem programas de laptops, exija RAM substituível pelo usuário e módulos padrão. Se o fabricante só vender máquinas descartáveis com peças soldadas, denuncie e prefira outro fornecedor. Framework é um ótimo exemplo disso. Dê uma olhada neles. Claro, nada disso resolve o mercado da noite para o dia, mas definitivamente joga luz sobre o caminho anticonsumidor que essa indústria está tomando. Monkey Explains só espera que, com reação suficiente, isso pressione as megacorporações a mudar de rumo. Da próxima vez que notar alta nos preços de tecnologia, já saberá o que ocorre nos bastidores. Se algum macaco estiver confuso, lembre-se. Esta é uma explicação simples sobre práticas anticonsumidor em grandes empresas de tecnologia. Por favor, não processem o macaco. Agradeço muito à República das Bananas pelo generoso apoio a esses vídeos. Vocês são realmente incríveis e a gente se vê no próximo vídeo.